Olá a todos. Hoje vamos para o 11º dia do nosso intensivão de Python. Hoje vamos falar sobre arquivo e por que utilizar arquivos. Arquivos são muito utilizados em Python e outras linguagens para exportar dados, para importar dados. Antes, quando não tinha banco de dados, o único formato que a gente tinha às vezes para estar trabalhando ali era gravar os arquivos no arquivo texto e depois ler do arquivo texto. Então vamos lá, hoje vamos criar um programa desse que exporta o arquivo, grava no texto e lê esse arquivo texto. Os arquivos armazenamento persistente de dados, aqui estão algumas razões pela qual você pode querer usar arquivos em Python. Armazenamento persistente de dados, ou seja, os arquivos permitem armazenar dados de forma persistente em um dispositivo de armazenamento como disco rígido, cartão de memória, compartilhamento de dados, backup e recuperação de dados, manipulação de grande volume de dados. Então vamos para a prática. New folder, dia 11, vou colocar new file e esse aqui vai ser o criar arquivo Python. Vamos lá, então eu vou começar com white, uma função open que já é nativa já. Que eu vou pôr o nome do arquivo, vou dar o nome do arquivo produtos.txt que a gente vai estar gerando, por vírgula, que é o formato para sobrescrever se existe algum arquivo existente ou não e descrever. Aqui eu vou colocar vírgula e eu vou colocar encode UTF-8. Vou chamar aqui de arquivo, eu queria dar um nome de file ou o que fosse. E aqui abaixo eu vou escrever as informações que eu preciso nesse arquivo. Vou usar o arquivo .art, que eu vou colocar código 2.001, ele aqui tá bom, /n, para pular uma linha. Vou fazer arquivo art de novo, descrição, colocar uma descrição aqui, camiseta, /n de novo, ele vai pular outra linha. Preço. Eu vou pôr o preço aqui dentro já. Vou colocar aqui dólar. Vou ordenar /n para quebrar a linha novamente. E vou criar um aqui de estoque também. Implementação. Vou colocar 300. Então aqui eu já criei a minha estrutura para me exportar. Vou estar exportando esses 4 campos aqui, escrevendo o texto. E eu vou criar aqui mais um. Só vou mudar o código e a descrição do código aqui. Vamos para 2.
Vamos colocar short. Colocar um valor de 59.400 quantidade. Vou colocar um barra N aqui para estar separando. Separando a linha. Então, vou estar exportando esses dois cadastros. Isso eu poderia estar lendo no banco de dados, de outra informação e estar exportando esses dados, fazendo um for aí. Então, vou entrar aqui, Python. Tá. Rodei o arquivo, não tinha esse arquivo do TXT, ele já criou. Vou clicar nele, lá. Já está aberto já, arrumadinho já com os dois. Gerou um arquivo, então poderia ler de uma base de dados ou de qualquer outra coisa assim, né? Aqui tem alguns dados que ficou a mais, né? A gente só corrigir a posição. Nesse caso, corrigir aqui. E agora vamos fazer a leitura desse arquivo. Se eu gerar esse arquivo novamente aqui, ele vai sobrescrever, não vai estar deletando, não vai estar adicionando mais, ele vai estar sobrescrevendo. Só estoca aqui que ficou um espaçozinho, vou colocar junto. E agora vamos estar lendo esse arquivo. Vou criar. Aqui foi a escrita, né? Então eu dou um white open, é bem simples. Coloco o código do TXT, falo que eu quero escrever, coloco em code e já vem escrevendo já no arquivo. Vou new file e vou ler arquivo. Vou ficar uma aula maior um pouco. Depois se inscreve no nosso canal, dando aquela força para nós. Da mesma maneira que eu vou white open file name e eu vou ler o arquivo que está na minha pasta. Se tivesse no local, eu ia mudar essa questão aí de onde eu pego. Vou falar aqui em R. Vou falar que em code o TF8 por questão de acento, essas coisas, não vai ter perda. Vou falar aqui arquivo. Aqui é modo leitura quando está em R, não é modo leitura e escrita, só leitura. Então aqui eu vou criar um variável que chamo linhas e vou pegar todo o conteúdo que está dentro do arquivo com esse método readLines. Então vou pôr aqui. Ler conteúdo do arquivo linha por linha. Então vamos estar fazendo. Depois que eu leio linha por linha, aí eu vou estar imprimindo linha por linha. For linhas, e eu vou dar um print na minha linha. Eu vou colocar uma linha strip para remover ali espaço em brancos ou quebra de linha ali nesse caso. Então já vou estar rodando. Aquela hora eu li o criar arquivo, agora eu vou rodar o Python ler arquivo. Tá. Então ele já leu, já conseguiu ler. Se tivesse 10, 20, 30 itens, ele ia conseguir ler todo. E isso é muito utilizado. Você pode importar dados, pode ler um arquivo TXT, importar no seu banco, juntar com essas informações. E por hoje é só. Até a próxima aula. Agradeço, até mais.